Boa noite, irmãos e irmãs, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse domingo para termos esse tempo de meditação na Palavra de Deus. E nessa noite eu quero iniciar esse momento orando como sempre fazemos. Eu quero convidar você aí da sua casa a fechar os seus olhos e juntos a termos esse momento tão importante na nossa vida. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite de domingo agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, agradecer ao Senhor, ó Deus, pela forma como as tuas mãos têm guardado a nossa vida e a nossa casa, e que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade nessa hora para o coração do teu povo, e que o Senhor possa renovar também a confiança, a fé no coração de cada pessoa que ouve a ministração da tua palavra nesta hora. Nós abençoamos o lar, a casa, a família, a vida de cada pessoa que está ligada nesse momento, ó Deus, de fé, a tua palavra e a ministração dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, nessa noite eu quero compartilhar com você um texto que está aqui em Marcos, no capítulo 5, verso 21 ao 24, e depois no mesmo capítulo 5, verso 35 a 43. Nessa noite eu quero pensar com você nesse texto sobre um tema importante: atitudes que geram milagres. Muitas vezes na nossa vida nós experimentamos momentos que são desafiadores, momentos como esses que nós estamos vivendo, ainda de reclusão, ainda com bastante limitações de movimentos e até de reuniões e aglomerações de pessoas que não estão sendo permitidas ainda. Mas eu quero pensar com você nesse texto sobre aquelas atitudes que geram um milagre na nossa vida. Aqui em Marcos, no capítulo 5, verso 21 ao 24, a palavra de Deus diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora nós vamos ao verso 35 do mesmo capítulo até o 43. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém e graças a Deus. Meus queridos, preste atenção.
Esse texto fala de algumas atitudes que geram milagres, algumas atitudes que você e eu podemos tomar, como as que tomou Jairo nesse texto bíblico. Esse texto nos revela que as nossas atitudes diante de situações desafiadoras, difíceis, complicadas, podem gerar um milagre na minha e na sua vida. O que nós temos aqui, diz esse texto bíblico, é uma pessoa desesperada, sem saída, com um decreto de morte sobre os seus sonhos, porque lá em Lucas, no capítulo 8, verso 42, quando ele descreve essa mesma história bíblica, ele nos revela que esta menina, filha de Jairo, era filha única, ou seja, com a sua morte, morria também todos os sonhos de seu pai para a sua família, porque ele não tinha mais herdeiros na sua casa. Mas a Bíblia diz que este homem, ele teve algumas atitudes, diz aqui o texto bíblico, impressionantes. O texto bíblico nos fala que este homem chamado Jairo, ele toma algumas atitudes que fazem a diferença para que ele pudesse alcançar o milagre que ele tanto precisava. E quais foram as atitudes que promoveram o milagre, que trouxeram a transformação que Jairo tanto precisava para a sua vida? Preste atenção naquilo que nos revela a palavra de Deus. Veja, em primeiro lugar, esse texto diz que o que trouxe o milagre, a transformação para a vida de Jairo, é que ele foi até Jesus. O verso 22 diz aí: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Preste atenção, esta pode até parecer uma atitude simples, mas quantos procuram tantas outras coisas que não o Senhor Jesus, quando da hora do aperto e da dificuldade. Quando o aperto e a dificuldade chegam, o que tem de gente que procura outros meios não é brincadeira. Tem gente que, quando o negócio fica estreito, fica feio para o lado deles, eles procuram o melhor amigo, um parente, um colega de trabalho para orientá-los, aconselhá-los. Outras pessoas põem a confiança na devoção em algum dos seus santos favoritos. Outros vão buscar, por exemplo, solução para o seu problema em alguma entidade de luz que desce lá em algum centro. São muitos os que buscam no espiritismo e em outros médios do país conforto, por exemplo, para a perda de um filho tão querido, que buscam soluções para os seus negócios que estão fracassando nesses ambientes estranhos, mas não encontram nada além de mentira e mortes para a sua vida e seus problemas. A Bíblia diz que Jairo é uma demonstração clara de quem sabe de onde pode vir o seu socorro. A Bíblia diz que ele vai buscar ajuda no lugar certo, ele vai à fonte certa para buscar a solução para o seu problema. A Bíblia diz que ele vai a Jesus, porque em Jesus há esperança, em Jesus há paz, em Jesus há reconciliação. Quando nós estamos na presença de Jesus, o milagre, diz o texto bíblico, ele é uma possibilidade real para a minha e para a sua vida. Só Jesus, diz aqui esse texto, tem respostas para as suas necessidades, para as minhas necessidades, para as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Querido e querida, muitas vezes nós somos surpreendidos, como Jairo o foi. A sua casa foi visitada pela dor, pela tragédia, pela doença, pela enfermidade. Se ele vivesse hoje, eu diria, a sua casa foi visitada pelo coronavírus e a sua filha estava já em caso terminal, já estava com falências de toda a ordem. Mas o que promoveu o milagre na vida de Jairo, o que promoveu a grande virada na vida de Jairo, foi que ele buscou ajuda em Jesus.
Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você precisa, eu preciso, nós precisamos constantemente colocar a nossa vida diante de Jesus, buscar a ajuda de Jesus para as dificuldades que se apresentam diante de nós, sejam elas problemas de saúde, sejam problemas econômicos, sejam problemas de relacionamento. Você e eu precisamos estar na presença de Jesus, aos pés de Jesus, porque é dos céus, é da parte de Jesus que virá o socorro, a libertação e o milagre que você e eu precisamos. Então, em nome de Jesus, eu te digo nessa noite, coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque as suas angústias, coloque os seus problemas, coloque as suas dificuldades aos pés de Jesus. Vá para a presença de Jesus em oração, vá para a presença de Jesus durante as madrugadas, se coloque diante de Jesus e você também receberá a sua intervenção, e você receberá a compaixão de Deus. Haverá resposta para a sua dificuldade, haverá solução para os seus embaraços. Eu creio que Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele teve misericórdia da casa de Jairo, terá misericórdia da sua casa. Ele foi favorável com Jairo, será favorável com você. Se você o buscar, Ele vai te responder. Inclusive a sua palavra diz: invoca-me e responder-te-ei. E não é diferente. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma intervenção, busque Jesus. Porque quando você e eu buscamos Jesus, querido, quando você e eu colocamos a nossa vida diante de Jesus, o milagre é uma grande possibilidade. Porque Deus é misericordioso. Ele respondeu Jairo, vai responder você também. Nessa noite eu quero te incentivar a buscar a presença de Jesus com mais intensidade, com mais determinação, com mais vigor, com mais entusiasmo. Faça como este homem e você vai experimentar uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. A Bíblia diz que essa atitude de Jairo promoveu uma grande transformação, trouxe um milagre para a sua vida e para a sua casa. A sua atitude, ela promoveu o milagre que ele tanto precisava. Ele buscou Jesus. Em segundo lugar, o que trouxe o milagre, diz aqui esse texto bíblico, para a vida de Jairo, foi que ele se humilhou na presença de Jesus. O verso 22 diz aí: e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Preste atenção, porque o texto bíblico nos diz que Jairo era uma autoridade na sua cidade. Ele tinha uma posição social elevada, ele era importante na sociedade da sua época, ele tinha uma reputação a zelar. Mesmo com tudo isso, ele reconheceu que Jesus era maior, ele não olhou para si mesmo, ele fixou-se a olhar naquele que pode todas as coisas. Preste atenção, quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos declarando que precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa. E essa atitude de humilhação moveu a mão de Deus em favor de Jairo. E se você e eu nos humilharmos diante de Deus, também a mão do Senhor vai se mover na nossa direção. Porque quem precisa de ser abençoado sou eu, é você. A palavra de Deus diz: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará em tempo oportuno. Não encontra Deus, querido, quem continua indiferente, duro, orgulhoso. E Deus não pode abençoar quem dele se ausenta. É preciso estar quebrantado, sensível, humilde diante do Senhor. A Bíblia diz que aquilo que promoveu, aquilo que trouxe o milagre para a vida de Jairo foi que ele se humilhou diante do Senhor. Você e eu precisamos nos humilhar diante do Senhor constantemente, buscar a sua face, a sua presença humildemente, porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, é Ele que cuidará de nós, é Ele que cuidará da nossa casa, é Ele que cuidará de levantar a nossa vida, é Ele que trará para mim, para você, o milagre que tanto nós precisamos.
A Bíblia diz que Jairo experimentou esse milagre tão extraordinário de ver a ressurreição da sua filha, porque ele se humilhou diante de Jesus. Preste atenção, você que nessa noite participa desse momento. Muitas pessoas têm situações na sua vida que continuam mortas. Muitas pessoas têm situação na sua casa que continua sepultada. Muitas pessoas têm situações na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, que não se move, que não sai do lugar de jeito nenhum, porque essas pessoas não aprenderam a se quebrantar, a se humilhar diante do Senhor Jesus. Quando você e eu nos humilhamos diante do Senhor Jesus, Ele promove uma ressurreição na minha e na sua vida. O Senhor Jesus entra com a sua provisão e traz bênção para a minha e a sua casa. Quando nós nos humilhamos, o Senhor ressuscita os relacionamentos na nossa casa. Quando nós nos humilhamos diante de Jesus, Ele abençoa o nosso trabalho, o nosso pão e a nossa água. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, com certeza Deus ordenará dos céus que haja uma intervenção a meu e a seu favor. Então, querido, coloque-se diante de Deus quebrantado, coloque-se diariamente diante do Senhor Jesus com humildade, e você vai experimentar um milagre da parte de Deus. Qual é o milagre que você precisa? Talvez você diga nessa noite: pastor, a minha casa vai bem, obrigado. Talvez você diga: pastor, eu só tenho motivos para agradecer a Deus, porque nesse período de pandemia, apesar do comércio estar assim assado, eu tenho sobrevivido, não sei como, mas é um milagre de Deus. Mas existem coisas na nossa vida que só ressuscitarão, que só experimentarão uma transformação se nós nos humilharmos diante do Senhor. A Bíblia diz que Jairo se humilhou diante de Jesus e a sua casa recebeu um milagre, uma ressurreição. Querido, coloque-se diante de Jesus, hoje, amanhã, constantemente, de maneira humilde, e você vai experimentar sempre uma ação generosa e graciosa da parte de Deus para com você, com a sua vida e com a sua casa. O que trouxe o milagre para a vida de Jairo? A Bíblia diz que ele se quebrantou, que ele foi uma pessoa sensível, humilde diante do Senhor. Em terceiro lugar, o que trouxe o milagre para a vida de Jairo, diz aqui esse texto bíblico, foi que ele perseverou no seu pedido. Veja o verso 23, o que diz aí. E insistentemente, diz o verso, lhe suplicou. A Bíblia diz que ele colocou diante de Deus o seu problema. A Bíblia diz que Jairo pediu a sua ajuda e reconheceu que Jesus podia mudar a história da sua vida, mas veja que ele teve que ser insistente no seu pedido, na sua súplica, na sua prece ao Senhor. Na primeira tentativa de Jairo, parece que Jesus não deu muita confiança para ele, mas Jairo não desistiu diante da aparente indiferença de Jesus ao seu pedido. A Bíblia diz que ele reiterou, que ele perseverou, que ele insistiu com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a perseverança de Jairo despertou a atenção de Jesus. Da mesma forma, você e eu precisamos ter a mesma disposição de nos colocarmos diante do Pai através de Jesus. Você e eu precisamos ser pessoas de perseverança diante do Senhor, e Ele com certeza virá ao nosso encontro, atenderá a nossa súplica, Ele irá estender as suas mãos sobre mim e sobre você, porque uma coisa que nós precisamos entender é que o diabo tem tentado convencer as pessoas de uma maneira geral de uma mentira poderosa. E qual é essa mentira poderosa? A mentira de que
a mão de Deus é incapaz de ajudar a você e a mim quando nós estamos diante da aflição. Se você perseverar, diz aqui esse texto, como Jairo fez, se você apenas crer como Jairo creu, todas as coisas são possíveis através do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jairo perseverou, que ele insistiu, que ele suplicou, e a sua perseverança, a sua insistência, a sua determinação despertou a atenção do Senhor, e Jesus estendeu a sua mão, o seu socorro, a vida de Jairo, a sua casa. Ouça com muito cuidado o que eu vou te dizer nessa noite. Quantas vezes nós precisamos de um milagre da parte de Deus? Quantas vezes nós precisamos da intervenção da parte de Deus? E muitas pessoas que me ouvem nessa noite com certeza sabem disso, porque às vezes a gente começa a orar sobre algum assunto, a colocar a angústia, a aflição diante de Deus, e diante daquela situação que aparentemente não muda, e diante daquele problema que aparentemente não diminui, e diante da persistência da dificuldade, passa-se um dia, passa-se 2 dias, passa-se uma semana, 2, 3, e a coisa não mudou. Quanta gente desiste. A Bíblia diz que o pedido de Jairo no primeiro momento parece que não foi atendido, mas a palavra de Deus faz questão de dizer aqui nesse texto, no verso 23, e insistentemente, diz o texto, lhe suplicou. A Bíblia diz que Jairo foi insistente na sua súplica, que ele foi perseverante, e a sua perseverança promoveu um milagre na sua vida. A sua atitude de perseverança trouxe o sobrenatural para a sua casa. Então, querido, seja um homem determinado, seja uma mulher perseverante, e você precisa colocar a sua situação, a sua causa, a sua dificuldade, a sua dor diante do Senhor com perseverança e com determinação. E a sua perseverança, a sua determinação, a sua firmeza diante do Senhor, ela promoverá a graça de Deus sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com Jairo. Ele não desistiu, ele insistiu, ele perseverou, e a bênção de Deus veio até ele. Muitas vezes a gente deixa escapulir a bênção de Deus porque nós não perseveramos. Jesus, falando sobre a perseverança, relata os evangelhos que ele conta a história de uma mulher que tinha uma causa na justiça e que ela precisava muito do veredito de determinado juiz, mas este homem não fazia questão de julgar a sua causa. Jesus disse que essa mulher ia à porta deste homem todos os dias, dizendo a ele: julga a minha causa, olha a minha situação, põe os olhos sobre essa situação, delibera sobre ela. E a Bíblia diz que essa mulher perseverou, insistiu. Jesus conta esta parábola, e ela insistiu tanto, e ela foi tanto à porta da casa desse juiz, que a Bíblia diz, e Jesus conta nesta parábola, que este homem, cansado de ver aquela mulher ali, ele disse: olha, eu não temo homem nenhum, eu não tenho temor de nada, mas eu vou me livrar dessa mulher, eu vou julgar a causa dessa mulher, eu vou ouvir a súplica dessa mulher, eu vou então determinar sobre a causa que ela tem me pedido, a fim de que eu fique livre dela. O que falta muitas vezes na sua vida, o que falta muitas vezes na nossa vida, é perseverança. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quanta gente começa as coisas e nunca termina? Quantas pessoas têm um histórico de iniciar um processo ou de iniciar vários processos na sua vida e de não ter perseverança e deixar esses projetos morrerem e deixar esses processos falirem? A Bíblia está dizendo aqui que aquela atitude que promoveu um milagre, aquela atitude que trouxe a bênção de Deus para a vida de Jairo, foi a sua perseverança. Então, querido, nessa noite, em nome de Jesus, seja um homem perseverante, seja uma mulher perseverante na sua vida de oração, na sua leitura bíblica, na sua vida de relacionamento com Jesus. Se coloque diante de Deus, persevere, busque a sua face, se apegue aos pés do Senhor, não saia da presença do Senhor até que Ele seja favorável a você. Como Jacó, lute diante do Senhor pela necessidade que você tem, e o Senhor
com certeza ouvirá a sua súplica como ouviu a de Jairo. A atitude da perseverança, ela faz toda a diferença. Em quarto lugar, o que trouxe o milagre para a vida de Jairo, diz aqui esse texto bíblico, foi que ele não desanimou na sua fé. É diferente da perseverança. Veja o que diz o verso 35 e 36 do texto que nós lemos. Dizem assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A Bíblia diz que quando Jairo foi procurar por Jesus, sua filha estava doente. Mas enquanto Jairo estava ali num diálogo com Jesus, conversando com Jesus, insistindo com Jesus, para que Jesus pudesse ir até a sua casa, para que Jesus pudesse estender sobre ele o seu olhar de misericórdia, enquanto Jairo estava ali naquele diálogo com Jesus, a Bíblia nos informa que chega alguém da sua casa dizendo: olha, você não precisa mais incomodar a Jesus, a sua filha, ela já morreu. A sua filha já partiu. Mas a Bíblia nos diz que ele não desanimou na sua fé, ele não desistiu. Jesus disse a ele: olha, eu vou com você, não temas, crê somente. E ele creu que ainda que a dificuldade aumentasse, ele creu na palavra de Jesus, ele acreditou, ele não desanimou na sua fé, ele entendeu que ainda que a dificuldade crescesse contra ele, com Jesus presente, a solução viria. E se você está em uma situação muito difícil, o Senhor Jesus também te diz nesta hora, através da minha vida: não temas, crê somente, não se desanime na sua fé. Você está tendo notícias desagradáveis, você está tendo uma colheita desagradável nesse momento, não desanime na sua fé, creia, tenha confiança em Deus, ainda que as dificuldades cresçam contra você, contra a sua casa, contra os seus sonhos, não se desanime. O salmista disse e escreveu dizendo que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Então não se desanime, tenha fé, creia, porque Deus pode mudar essa situação em nome de Jesus. A Bíblia diz que a atitude que trouxe um milagre, uma mudança para a vida de Jairo, foi que ele não desanimou na sua fé. O desânimo, querido, é o inimigo da nossa vida cristã e da nossa fé. Por exemplo, eu reparo que nesses tempos em que eu tenho gravado essas mensagens para vocês, eu vou reparando o desânimo de muitos, até mesmo pela internet, pelo YouTube. Basta ver que quando a gente começou a gravar as mensagens para muitos de vocês, as pessoas começaram a acessar mais de 200 acessos. E eu fui reparando que o tempo foi passando, a semana foi passando, parece que as pessoas foram diminuindo a intensidade, até que na última mensagem que eu gravei, eu estava reparando, apenas 108 pessoas assistiram, quando na verdade são cerca de 250 pessoas que frequentam a nossa comunidade. Sabe o que é isso? Desânimo. As pessoas vão se desanimando na sua fé, e quem desanima na fé não experimenta o milagre que precisa. Quem desanima na sua fé não recebe o sobrenatural que necessita. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, querido, que se você quer experimentar uma intervenção de Deus, se você quer receber o socorro de Deus, não desanime na sua fé, não se desanime diante das notícias ruins, não se deixe abater com as notícias desagradáveis que cheguem até você ou que chega até a sua casa. Não se desanime na fé. Jesus disse para esse homem: não temas, crê somente. E eu digo a você: não tenha medo, creia.
Deus está no controle de todas as coisas, ainda que você e eu não compreendamos isso. O Senhor continua governando soberanamente no universo e também na terra, e Ele cuidará da sua necessidade, da minha necessidade, da nossa necessidade. Tenha fé, não se desanime. Jairo recebeu uma intervenção extraordinária de Deus, diz aqui esse texto, porque ele era uma pessoa determinada. Ele não abaixou o escudo da sua fé, ele não guardou as armas da sua fé, ele não deixou que o desânimo dominasse o seu coração e a sua alma, mas ele confiou, ele creu na palavra de Jesus. Em quinto lugar, o que trouxe o milagre para a vida de Jairo, diz aqui a palavra de Deus, foi que ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Veja o que diz o verso 38. O verso 38 aí diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Na casa de Jairo, diz aqui esse texto bíblico, só havia tristeza e desespero. Olhando com os olhos naturais, era para ele parar ali mesmo e começar a chorar e a lamentar também. Mas Jairo fez aquilo que o Senhor Jesus ordenou a ele no verso 39, ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Jesus também não se incomodou se os presentes ficaram rindo dele ou não. O que importa era que Deus se manifestasse naquela casa, naquele quarto onde aquela menina estava, trazendo cura àquela família. Você e eu também não podemos perder o foco, não podemos deixar de crer no sobrenatural de Deus por causa das pessoas que estão à nossa volta ou por causa das circunstâncias. A fé em Jesus, diz esse texto, produz um milagre enorme na minha e na sua vida. A Bíblia nos diz que Jairo recebeu uma intervenção sobrenatural de Deus, porque ele não se deixou levar pelas circunstâncias. As circunstâncias, aquilo que nos apertam, aquelas coisas que vão espremendo a gente, coloca o nosso coração muitas vezes em grande aflição. Mas se você e eu queremos experimentar uma intervenção de Deus, nós não podemos olhar as circunstâncias, nós não podemos olhar as coisas que estão acontecendo à nossa volta apenas. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, os nossos olhos têm que estar na fé. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a palavra de Deus, ele disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, corramos a carreira que nos está proposta. Querido, nós temos que olhar para Jesus, porque à nossa volta podem estar caindo 1000, à tua direita pode estar caindo 10.000, mas você não será atingido, porque quando você olha para Jesus, Ele te fortalece. Quando os seus olhos estão em Cristo, Ele renova a sua coragem. Quando a sua visão está posta em Jesus, Ele inflama o seu coração de esperança. Então faça como Jairo. Se você deseja a intervenção de Deus, não se deixe levar pela circunstância. A circunstância, a realidade pode estar mostrando que não há saída. A circunstância, o momento pode estar dizendo para você que não há solução, mas se você colocar os olhos em Cristo, tudo é possível ao que crê. Existe possibilidade para você, existe um milagre para você. Não coloque apenas os olhos nas circunstâncias que você está vivendo, por mais difíceis e desafiadoras que elas sejam. Coloque os olhos em Cristo, olhe para Jesus. É por isso que o salmista, talvez pensando naqueles momentos difíceis em que ele estava vivendo, ele escreveu certa ocasião num salmo, né?
Elevo os olhos para os montes, disse o salmista. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? E ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim como o socorro de Jairo veio de Jesus, assim como o socorro do salmista veio do Senhor que fez os céus e a terra, o socorro de Deus também virá para você nessa noite, em nome de Jesus. Não coloque os seus olhos apenas nas circunstâncias, faça como Jesus orientou a Jairo. Não temas, crê somente, tenha fé, e você vencerá esses tempos desafiadores que tanto têm incomodado seu coração, em nome de Jesus. Em sexto e último lugar, o que trouxe o milagre para a vida de Jairo, diz aqui o texto bíblico, foi que ele afastou-se dos incrédulos. O verso 40 diz aí: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Preste atenção, meu amado e minha amada. O que a palavra de Deus nos diz é que Jairo, ele preferiu acompanhar a Jesus e as suas orientações. Os que estavam agitados e chorando, os que não acreditavam no milagre que estava por vir, diz o texto bíblico, foram retirados. Jairo se afastou desse tipo de gente. Quando você está passando por dificuldades, quando você está passando por problemas, tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta, tome cuidado com as pessoas que estão próximas de você. Muitas vezes essas pessoas, movidas pelo maligno, vão ministrar desistência, pessimismo, fracasso no seu coração. Elas querem te fazer acreditar que é impossível uma mudança na sua vida. Não acolha no seu coração essa ministração. Afaste-se desse tipo de gente. Deus tem milagres para a sua vida, vai acontecer com você, os céus vão se abrir sobre a sua cabeça, coisas novas vão alcançar a sua casa, a sua vida vai prosperar em nome de Jesus, querido. O verso 42 diz que a filha de Jairo foi ressuscitada, porque não há milagre que Deus não possa realizar, não importa o tamanho do milagre que você está precisando. Eu vim aqui nessa noite, em nome de Jesus, dizer para você que Deus é maior que qualquer desafio, e Ele pode realizá-lo na sua vida. Ele pode realizar um milagre, uma transformação na sua vida. Não olhe para a circunstância, não olhe para a sua posição, não olhe para as dificuldades e desafios, olhe apenas para Jesus. Aproxime-se do Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor Jesus, e Ele resolverá as suas dificuldades. A Bíblia diz que Jairo se afastou dessas pessoas que eram pessimistas. A Bíblia diz que Jesus inclusive orientou Jairo a tirar todos os incrédulos daquele ambiente. Então deixa eu te dizer, querido, não ande com gente incrédula, não caminhe com pessoas que estão duvidando do milagre de Deus na sua vida, não caminhe com esse pessoal que só tem uma palavra de desânimo para você, não caminhe com esse pessoal que está te dizendo, não tem jeito, é impossível, vai quebrar, vai falir. Eu quero te dizer, não vai quebrar, não vai falir. A mão de Deus vai te ajudar, o socorro do Senhor virá ao seu encontro, em nome de Jesus. Ore agora, coloque a sua vida, os seus problemas diante do Senhor Jesus, reconheça que só Ele pode trazer a solução, creia, tenha fé, e o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, e eu vim aqui apenas repetir aquilo que a Bíblia diz, que as atitudes de Jairo, elas promoveram na sua vida a intervenção sobrenatural de Deus. Essas atitudes de Jairo geraram um milagre para a sua casa. E se você, que nessa noite participa desse ato de fé, tiver as mesmas atitudes de Jairo,
os mesmos cuidados, você também experimentará esses milagres na sua vida, em nome de Jesus. Porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que você possa ser uma pessoa com a mesma determinação de Jairo. Você está vivendo um tempo de dificuldade, você precisa de milagres. Vá até Jesus, se humilhe na presença do Senhor Jesus, persevere, tenha perseverança no seu pedido ao Senhor Jesus. Não se deixe desanimar na sua fé, não se deixe levar pelas circunstâncias, não fique olhando só para aquelas coisas ruins que estão acontecendo em volta. Afaste-se dos incrédulos, tome essas atitudes e isso vai promover na sua vida, em nome de Jesus, grandes milagres. Que Deus possa te abençoar nessa noite de domingo, que a paz do Senhor Jesus possa entrar pelas portas do seu coração nessa noite e trazer tranquilidade para a sua alma e para o seu espírito. Eu quero orar com você nessa noite. E como nós falamos de milagres, nós vamos orar por um milagre na sua vida, na sua casa. Eu quero que você pense agora, naquela situação que você precisa de um milagre. Eu creio que Deus pode realizar milagres ainda hoje. A sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E eu creio que Ele pode fazer isso nessa noite de domingo na sua vida. Vamos orar? Então feche os seus olhos, pense na sua necessidade e nós vamos unir a nossa fé em concordância e buscar a face do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, depois de ouvir a Tua palavra, nós queremos apresentar ao Senhor a necessidade deste homem, a necessidade desta mulher, a necessidade dessa pessoa. Meu Deus, muitos de nós que estamos participando deste culto, muitos de nós que estamos participando deste momento, precisamos de um milagre, precisamos da Tua intervenção na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa saúde. Outros precisam de um milagre no seu comércio, nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo. Pai, as circunstâncias estão apontando a morte, as circunstâncias estão apontando para a falência. Meu Deus, o momento está dizendo que é impossível, mas a Tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. A Tua palavra diz: invoca-me e responder-te-ei. E nessa noite nós estamos invocando a Tua presença em nome de Jesus e pedindo a Deus que o Senhor possa estender as Tuas mãos e promover um milagre, uma transformação, uma mudança nessa situação, na vida dessa pessoa que está orando agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir portas onde ela não existe, que o Senhor possa trazer uma solução para aquilo que parece insolúvel nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer uma situação para que o Teu filho vença essa dificuldade, para que a Tua filha possa superar esse momento tão difícil, seja ele problema de saúde, seja ele problema no seu casamento, seja qual for a situação, nós estamos clamando em nome de Jesus por um milagre, por uma intervenção, pelo socorro do Senhor para esta casa, no nome de Jesus. Pai, nós entregamos ao Senhor nesta hora a vida desta pessoa, a sua necessidade, e pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que assim como o Senhor teve de Jairo misericórdia, assim como os Teus olhos foram favoráveis à súplica deste homem, que o Senhor também nesta noite seja favorável à nossa súplica, que o Senhor nessa noite possa deliberar a respeito da nossa casa e das nossas necessidades, que o Senhor nessa noite, ó Deus, possa estender as Tuas mãos e desatar os nós, que o Senhor nessa noite possa dar ordens nos céus, a fim de que os Teus anjos possam trazer a resposta que os Teus filhos e filhas tanto necessitam. Nós entregamos nas Tuas mãos, nós depositamos aos Teus pés a nossa súplica, a nossa oração e a nossa necessidade, e oramos com fé,
crendo na tua bondade e na tua misericórdia, crendo na tua intervenção. E no nome de Jesus, nós oramos, crendo que durante esta semana o Senhor promoverá um livramento, trará uma resposta para a necessidade dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido e minha querida, preste atenção. Nós estamos chegando ao final desse momento tão importante da nossa vida e eu quero desafiar você a não se esquecer da casa do Senhor, o nosso Deus. Essa casa tem necessidades, temos compromissos e você pode e deve continuar investindo na casa do Senhor, no reino de Deus, sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. Enquanto eu estou aqui falando, você vai ver uma tela que vai subir com a conta da igreja. Você pode depositar nela a sua oferta, o seu dízimo, ou você pode ligar para o tesoureiro e ele também, porque o telefone dele está nessa tela, e ele também poderá dizer a você uma outra forma de você contribuir. O que nós pedimos a você é que você o faça, porque nós temos muitos desafios. E eu tenho reparado que muitas pessoas da nossa comunidade, infelizmente, elas estão ignorando a casa do Senhor. Não faça isso. Seja uma pessoa fiel em todo o tempo, no tempo bom e no tempo do desafio também. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Até mais.